Olá, que bom que você está aqui para mais um vídeo. E olha, nós estamos tentando postar vídeo toda semana, mas é um desafio. Eu estudo aqui e estudar me toma muito tempo e tenho muitas atividades também com a igreja aqui e realmente às vezes não vai ter como postar toda semana, mas eu tenho gravado lindos testemunhos, estou trabalhando muito no canal e eu só peço para que você acompanhe, assista, se inscreva também, para que esse canal possa alcançar vidas, que esse é o objetivo desse canal, é alcançar a vida das pessoas. Porque é tão bom ouvir uma história de testemunho, né? É tão bom ouvir da pessoa que ela viveu um testemunho, que Deus realizou um milagre na vida dela. E o testemunho de hoje, gente, foi emocionante. Eu falei, Senhor, eu tenho que... Como é que eu vou gravar a abertura? Porque eu sou muito chorona. Eu me emociono muito, então você vai ver que durante a nossa conversa eu me emocionei bastante, porque a gente fala do poder de Deus. A gente fala o tanto que Deus é bom, a gente fala da fé que a gente precisa ter, porque o justo vai viver pela fé e a gente precisa dessa fé. Só que a fé, ela não se adquire de um dia para o outro, é durante toda uma vida, né, de relacionamento, de estar na presença de Deus. Isso desenvolve a nossa fé. E quando vem os momentos difíceis, a gente vai ter aquela fé para orar e pedir, que foi o que aconteceu com o Marcelino. O Marcelino, ele e sua esposa Adriana, e é a primeira vez que eu tenho 2 convidados aqui, eu estou muito feliz por isso. A Adriana passou por um momento muito delicado. Ela estava em uma reunião de trabalho e simplesmente desmaiou. E o Marcelino veio contar, porque em determinado momento da história ela não se lembra de mais nada. Mas o Marcelino se lembra que é o seu esposo. E ele veio contar pra gente como foi tudo. E é um casal inspirador. Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. E antes, eu quero que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, que você comente, ative os sininhos de notificações, para que você possa receber todos os nossos vídeos e que possa ser uma bênção na sua vida, como foi na minha. Então, o nosso convidado hoje é o Marcelino Guzzi e a sua esposa, a Adriana. O Marcelino, ele é gestor predial, trabalha na Grande São Paulo, os 2 moram e trabalham ali. A Adriana é manicure, eles têm uma filha de 20 anos e são casados há mais de 20 anos. E são um casal temente ao Senhor, que ama fazer a obra, que ama pregar o Evangelho e está aqui com o coração agradecido para contar para você como que foi, há 7 anos atrás, uma provação difícil, muito difícil. Mas eles estão aqui para contar para você o quanto Deus foi bom e o quanto Deus cuidou deles. Que Deus abençoe você, fique aqui e ouça essa história. Tudo bem, Marcelino? Tudo bem, Bruna? Como é que você está? Bruna? Tudo bem, Bruna? Estou bem, graças a Deus. E antes de começar o nosso bate-papo, eu quero muito agradecer vocês, tá? Pela oportunidade e o privilégio, né, de eu estar recebendo vocês aqui no canal para contar um pouco do poder de Deus na vida da Adriana. E automaticamente o Marcelino fez toda parte disso tudo, né, Adriana? Ah, com certeza. Nós que agradecemos pela oportunidade, viu, Bruna? Amém. É um prazer te conhecer, viu? Amém. Eu imagino, Adriana, e eu fiquei muito feliz porque é a primeira vez, né, que eu tenho 2 pessoas, né, compartilhando, testemunhando, porque o Marcelino foi uma parte fundamental. Depois do Senhor, eu acho que ele teve uma parte muito importante nesse testemunho. E assim, eu quero começar ouvindo vocês. Eu não sei quem vai começar, é o Marcelino, a Adriana, vocês fiquem à vontade aí. Começa, mas eu quero detalhes desde o início, tá bom? Que a gente gosta de história. Então tá bom, Bruna. Eu vou começar. Eu não sei se você quer começar, Adriana? Deixa eu começar. Eu posso começar.
Então deixa ela começar. Depois Tá eu conto a minha parte. Tá bom. Eu vou começar a ter uma parte que eu sei, depois o Marcelino conta outra parte, porque eu realmente não vou me lembrar, né? Tá bom. Então ele está nessa parte. Bruna, o que aconteceu comigo, eu não sabia se eu tinha esse problema ou não. Fato é, eu trabalhava num local, né? E eu vinha sendo, como que eu posso te dizer, assediada moralmente, tá? E aqui eu sou uma pessoa que eu tento ser o máximo que eu posso verdadeira, só que eu sou muito assim, eu prefiro ser magoada do que magoar as pessoas. E eu estava sendo muito magoada, só que eu tinha medo de falar e magoar outras pessoas, né? Só que aquilo foi acumulando demais. Acho que o ser humano, ele aguenta muita coisa, mas tem uma hora que quando pisa no calo e dói, aí você quer gritar, né? Eu costumo falar assim, que se a gente não para, o corpo para. Para. E foi quando eu decidi, né, ia ter esse local no meu trabalho. Eu conversei com duas patroas que eu tinha na época, né? Eu marquei uma reunião com ela. Nesse dia, o Marcelino, ele não queria que eu fosse trabalhar, ele não queria que eu fosse ter essa conversa. Ele queria até ter essa conversa por mim, mas eu falei assim, é o meu trabalho, eu acho que quem tem que ter essa conversa sou eu, né? Nesse momento, eu fui muito tranquila, eu não senti nada durante o dia inteiro, para mim, eu estava normal. Aí, quando começou essa conversa, o que eu me lembro é que nós fomos para uma sala, nós começamos a conversar, e uma das minhas patroas, ela não sabia muito escutar, então aquilo acho que foi me deixando meio que um pouco irritada, mas eu estava me segurando, né? Aí quando chegou um certo momento que eu falei assim, mas espera aí, eu marquei a reunião, eu queria conversar com você, né? Escuta um pouquinho o que eu quero falar, né? Só que quando eu comecei a falar, Bruna, não cheguei a falar. Na hora que eu falei assim, espera um pouco que eu quero falar, eu só pus a mão no peito e fiz assim, ó. E aquilo ali, eu não vi mais nada. Eu só vi um claridão na minha frente e eu via o rosto do Marcelino e da minha filha. Aí eu apaguei e aí eu já não sei mais nada. Bruna, continuando aqui a história dela, na realidade, nesse dia ela estava muito nervosa. Ela estava apreensiva porque ela queria essa reunião, porque ela queria que as pessoas parassem com o assédio, as brincadeiras que ela não estava gostando dentro do trabalho. E nesse dia eu até brinquei com ela, eu falei, olha, eu não sou profeta, mas tem um verso que diz, credes nos seus profetas e prosperareis. Eu falei, então não vai para o trabalho hoje, eu estou sentindo que você não deve ir para o trabalho. Eu falei para ela ainda claramente, falei, Deus está me avisando que você não deve ir para o trabalho. E ela falou assim, mas eu preciso ir, eu preciso resolver o meu problema. Eu falei, bom, tudo bem, então você tem a sua liberdade de fazer isso. E ela foi. E nesse âmbito da conversa... Você sentiu porque ela não estava bem, né, Marcelino? Ela já não estava bem. Na realidade, ela estava nervosa, mas alguma coisa, eu senti como se Deus tivesse me avisado. Eu falei, não vai para o trabalho hoje. E eu falei isso para ela. E eu ainda até brinquei com essas palavras. Eu falei, olha que a Bíblia diz, credes nos seus profetas e prosperareis. Eu estou falando para você não ir para o trabalho. E você lembra disso, Adriana? Eu lembro, mas é como eu te falo, tem coisas que só a gente tem que resolver. Claro. Só a gente pode resolver, entendeu? Eu sei que ele queria o meu bem, mas naquele momento, para mim, eu estava bem. Eu ia lá, eu ia sentar, conversar, resolver meu problema e tudo bem. Ia ficar normal novamente. Sim. E aí, Bruna, enfim, ela foi para o trabalho. Quando foi por volta de mais ou menos às 13 horas, 1h da tarde, mais ou menos, 1h, isso. Me ligaram aqui no meu trabalho, e onde eu trabalho, para o trabalho que ela ia, é 3 quarteirões daqui. Tá? Isso, bem pertinho. E aí me ligaram falando que a Adriana estava passando mal, que ela não estava bem, se eu podia ir até lá socorrê-la, ajudar em alguma ocasião. Quando eu cheguei lá no trabalho, a Adriana estava desmaiada no chão, caída no chão, lá na sala onde eles estavam fazendo a reunião. E aí, não é que eu me desesperei, mas eu fiquei assustado quando eu a vi caída no chão. Eu falei, há quanto tempo ela está assim? Já fazia mais de 1 hora.
Uma certa pessoa me comentou que eles acharam que a Adriana estava brincando, que ela havia desmaiado, mas estava ali fingindo por causa da reunião e não queria levantar do chão. E eles não chamaram socorro em nenhum momento? E aí eles alegaram para mim que chamaram o socorro, só que o socorro não vinha, a ambulância não aparecia. E eu também comecei a ligar para o resgate, pedindo para vir resgatar minha esposa, que ela estava caída no chão, eu não sabia o que tinha acontecido. Enfim, o resgate não vinha. E ainda para piorar a situação, nesse dia começou um temporal muito forte aqui em São Paulo. Uhum. E quanto mais eu ligava para o resgate falava, tem muita chuva, está alagado São Paulo em vários lugares, nós não estamos conseguindo chegar aí. Meu Deus. Então demorou mais um pouco. Esse período, até um resgate chegar ali, demorou umas 2 horas e pouco, mais ou menos. E ela caída no chão. Isso. Só que nesse período, enquanto ela estava desmaiada, eu comecei a chorar comigo mesmo e conversar com Deus. E eu lembrei do profeta, acho que o profeta Eliseu, que aquela criança da viúva que havia morrido, e ele se colocou sobre a criança, orou sobre a criança e pediu para Deus trazê-la de volta. E eu lembrei dessa passagem, e eu me ajoelhei do lado da Adriana e comecei a orar, chorando. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei assim, por favor, eu entrego minha esposa em tuas mãos, mas eu quero ela de volta, traga ela de volta para mim, na oração. E eu fiquei orando. Num certo momento, e eu orando com bastante fervor, eu senti algo diferente nesse dia. Amém. E eu falei assim, Senhor, por favor, eu estou te pedindo agora, em nome de Jesus Cristo, traga minha esposa de volta. E terminei a oração. Na hora que eu terminei a oração, a Adriana fez assim, ó, e voltou. E ela abriu os olhos, só que atordoada, sem saber o que tinha acontecido. E aí eu comecei a falar, meu bem, você tá bem? E ela não sabia responder direito, ela passou muito mal antes, ali naquele momento desmaiada. Mas enfim, ela acordou. Nisso que ela acordou, chegou uma viatura da polícia para resgatar ela. A ambulância não conseguia chegar. Aí os policiais subiram até o andar onde ela estava, no andar de cima, no trabalho. E ele ajudou, juntamente comigo, e nós descemos a Adriana. Colocamos ela no carro e fomos para Santa Casa. Certo. E ali na Santa Casa, no Hospital Santa Isabel, ela foi atendida. A princípio eu não sabia, eu não tinha noção do que tinha acontecido com a Adriana. Eu só sei que ela começou com muita dor na cabeça, ela não sabia o que falava, ela não falava nada com nada. Ela estava com tanta dor na cabeça que ela queria se soltar de mim e bater a cabeça numa pedra de mármore. De tanta dor na cabeça. Mas ela não sabia que ela estava fazendo isso. Eu segurei ela, e aí os médicos atenderam, ela passou na consulta com o médico, e ela muito mal. E aí eles já encaminharam ela para um local para ser atendida, ali dentro do Hospital Santa Isabel. Bruna, nesse momento, eu fiquei ali preenchendo os documentos e tudo mais, e ela lá dentro. A Adriana ainda estava acordada, inclusive chamei um familiar meu, eles chegaram, e ainda conseguiram falar algumas palavras com a Adriana. Depois mais uma irmã da igreja também veio, conseguiu falar com a Adriana. E aí depois eu já não vi mais a Adriana. E aí eles começaram a fazer exames nela. E o que estava acontecendo com a Adriana. Aí depois ela já foi levada para um quarto, e ali deram medicamento para ela, e ela já ficou desacordada, para fazer os exames. Certo. Ficou desacordada. Eu fui receber a notícia do médico, era às 22 horas, 10 horas da noite. Isso ela tinha entrado ali no hospital por volta de 3 horas da tarde, 15 horas mais ou menos. Certo. Então, quando foi 10 horas da noite, o neurologista me procurou. E aí eu já havia chamado o irmão dela, estava meu primo ali no hospital, o irmão dela, alguns irmãos, enfim. E o médico veio com uma notícia, porque eu achei estranho, porque fazia o exame, eles falavam assim, ó, fiz um exame, fizemos outro, repetimos e tudo mais, e eles não me davam a resposta. Quando foi nesse momento, o médico falou, olha, Marcelina, eu não tenho uma notícia muito boa para dar para você. Ai, meu Deus. Ele falou assim, olha, já é um milagre a tua esposa ter chegado aqui no hospital semi-acordada, atordoada, mas acordada. Mas eu vou te explicar o que aconteceu. Ela teve uma aneurisma hemorrágica cerebral, numa artéria do cérebro. Essa artéria esparramou sangue pelo cérebro todo dela.
tá? Ela não tem muitas chances de vida. Ela amanhã ela já tem um derrame cerebral e você não vai ter mais sua esposa. Eu peço desculpas pela... Ele já falou desse jeito, Marcelinho? Ele falou, porque a situação dela é muito delicada, não tem mais jeito. Uhum. Aí ele começou a me explicar, eu não sou médico, mas ele começou a me explicar assim. Ele falou, quando a pessoa tem um AVC, o sangue coagula, e ali a pessoa perde os movimentos porque parou de correr sangue naquela área. Aí ele falou, imagina a tua esposa, isso aconteceu no cérebro todo dela. E logo vai acontecer essa coagulação. Então, várias partes do cérebro param de funcionar. Em autodefesa, o cérebro promove um derrame. É porque durante aquelas 2 horas ficou derramando sangue em todo o cérebro dela. Isso. E aí, o médico, pelo menos dentro do hospital, ele não conseguia explicar por que ela acordou. Naquele momento da minha oração. Eu falei para ele que eu orei. Amém. Eu falei para ele, porque eu não sabia, né? Eu estava clamando a Deus. Ele falou, normalmente, um aneurisma, ele falou, existem vários tipos de aneurismas em vários pontos do cérebro. O da tua esposa é um dos mais graves que tem. Ele falou, nunca alguém que tem um aneurisma do tipo que ela teve, acorda. A maioria tem aneurisma, desmaia e morre. Aí ele foi citando exemplos até de jogadores, de pessoas que aconteceu esse tipo de aneurisma. Que, por exemplo, ele deu um exemplo de um jogador que estava em campo de futebol, teve um aneurisma, caiu, morreu. Ele falou que normalmente as pessoas morrem. Ele falou, eu não entendo como ela ainda veio acordada para cá. Enfim. E quando ele te deu essa notícia, o que você sentiu naquele momento? Eu fiquei em choque, eu comecei a chorar muito. Eu não conseguia acreditar. Porque nós tínhamos sonhos, planos, né? Naquele momento, veio tudo na minha cabeça. Nós estamos construindo uma casa no interior, que a gente futuramente quer passar a aposentadoria lá, evangelizando. Isso na velhice. Então, a gente já veio construindo essa casa. E aquele período era o período que eu comecei a construção dessa casa. E eu tinha certeza que a gente ia vivenciar esses momentos. E eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor me prometeu que tudo isso ia acontecer na nossa vida, agora eu estou perdendo minha esposa. Né? Enfim, só sei que naquele momento caiu o meu chão, assim, eu fiquei sem reação, eu chorei muito mesmo. Nunca chorei tanto quanto eu chorei aquele dia. Mas aí veio outro neurologista, que falou assim, Marcelino, o médico já te explicou toda a situação. Ele falou assim, olha, tua esposa, por ela ainda ter sinais, e ainda as coisas estão acontecendo na vida dela, ela está viva. Nesse caso dela, ela tem 1% de chance. É tipo você ganhar na Mega Sena. Ele falou para mim. Se você me autorizar, eu vou abrir a cabeça dela e tento operar ela e limpar esse cérebro. E vejo o que pode acontecer. Ele falou assim. Meu Deus. Aí eu concordei. Falei, tá bom, doutor. Aí no outro dia ele falou, amanhã cedinho você esteja aqui no hospital. Amanhã cedinho você esteja no hospital. Aí eu fui para o hospital novamente, porque não podia ficar lá com ela, que ela estava já em coma ali na UTI nesse momento. E aí eu fui para o hospital, aí ele conversou novamente comigo. Só voltando um pouquinho, nesse momento eu tinha avisado toda a igreja decidiu entrar em jejum e oração. Amém. Toda a igreja. E aí, nesse dia de manhã, eu cheguei lá no hospital, tinha uma grande turma da igreja lá dentro do hospital. E aí o médico me chamou novamente para explicar tudo, como aconteceria todos os procedimentos. E aí eu entrei junto com o meu primo. E de novo ele falou que as chances dela era de 1%. Isso, ele falou, de 1 milhão é uma pessoa que se salva. E ele falou, se ela se salvar, ela vai voltar cheia de sequelas. Ele falou, porque um simples AVC já paralisa um lado de uma pessoa. Agora você imagina, o cérebro todo da tua esposa foi danificado por sangue, tem uma pressão craniana muito forte, por isso que ela sente muita dor, então ela está sedada e tudo mais. Gente, sabe qual a sensação? Eu ouvindo essa história e olhando para a Adriana, eu fico assim, é inacreditável, parece que eu não acredito, sabe? Eu só acredito, Marcelina e Adriana, porque eu confio em Deus, eu sei que Ele é poderoso. Porque é inacreditável. Amém. É inacreditável. Mas é mesmo. Eu falo assim, que tem pessoas que só acreditam quando presencia, né? É difícil a gente
estar contando essa história para você, sem você ter visto e você realmente acreditar. Mas eu falo assim, teve uma vez uma pessoa que falou comigo assim, eu nunca vivi essa experiência que vocês viveram, mas eu acredito muito em Deus. Eu falei assim, continua acreditando em Deus e não precisa ter essa experiência, porque ninguém merece. Ah, é verdade. A Adriana me fez lembrar de um fato, Bruna, porque eu sempre falo para Deus aumentar a nossa fé. E aí, nesse dia, eu falei assim, Senhor, eu não imaginava que aumentar a fé seria isso. Nossa. Vivenciar esse tipo de experiência. Olha, e eu tenho uma irmã, a Roberta, ela mora aí no Brasil, ela sempre fala, cuidado com o que a gente pede para Deus, que Ele dá. É verdade. Mas é verdade. Mas olha, o justo viverá pela fé, sabe, Marcelo? Com certeza. Então, a gente precisa ter essa fé. Nem que para isso a gente passe por momentos assim, mas desde que a gente aprenda, né? Se for para aprender, Senhor, eu estou aqui, né? É assim que nós fazemos mesmo. E aí, Bruno, eu lembro que aí veio o pastor da igreja, na época era o pastor César Reis, que cuidava aqui da igreja. Ele até me abraçou muito, ele tinha certeza, assim, na cabeça dele, que talvez a Adriana não iria sobreviver, porque era a expectativa mesmo médica de que a Adriana não iria sobreviver. Não só o pastor, né? Todos que sabiam do meu caso, que estavam sabendo, ninguém estava me dando a mínima chance. Ninguém acreditava. Mas pensa, Adriana, com um diagnóstico desse. Não, eu... Sabe, é um negócio assim que é Jesus amado, mas o que é bom é que, mesmo assim, eu acredito que no fundo você tinha esperança, Marcelino, não tinha? Sim, com certeza. Olha, Bruna, esse fato que eu vou comentar agora com você, para mim foi impressionante. O pastor César falou assim, Marcelino, agora você junta tudo aquilo que você acumulou de fé ao longo dos seus anos de experiência e exerce com Deus agora. E foi o que eu fiz. Quando eu entrei na sala do médico, aí ele começou a me explicar coisas novas sobre tudo que iria acontecer com a Adriana. Ele falou, de acordo com ele falou que tinha feito angioplastias, tomografias e tudo mais no cérebro da Adriana. Ele falou assim, de acordo com o que eu vejo, é muito difícil e delicada a cirurgia dela. Ela pode voltar cega, sem fala, sem os movimentos da face ou paralítica. Ele falou porque está em uma posição muito delicada para fazer a cirurgia. Que pode, de repente, eu desligar os nervos ópticos dela. É algo muito sensível, ele estava explicando. E aí ele falou, Marcelino, eu vou para a guerra, eu tento ganhar. Ele falou isso, médico. Eu falei, então o senhor vai para a guerra e tenta ganhar? Eu também penso assim, baseado na fé que nós temos nesse Deus que nós acreditamos. Amém. E aí eu falei com muita firmeza no coração, com muita fé para ele. Só que meu coração por dentro estava arrasado. Quando eu saí da sala do médico, que ele falou que eu precisei autorizar a cirurgia, um detalhe, eu falei assim, e se eu não autorizar? Ele falou, se você não autorizar, ela morre. Se eu operar, na hora que eu abrir o crânio dela, ela também já tem possibilidade de morrer. Então, nós temos chances e não temos. Eu falei, então eu prefiro tentar, e se ela morrer, eu tentei, do que deixar ela morrer sem tentar, né? Eu falei isso pro médico. Quando eu saí da sala, e eu vi os irmãos da igreja... Desculpa. Não, tudo bem. Eu lembro que, quando eu olhei para o rosto de cada irmão da igreja, eu não aguentei. Eu caí no chão, de joelhos, no meio do saguão ali do hospital, e comecei a gritar com Deus. Mas não gritar, mas orar bem alto. Clamar. Clamei, em choro. Eu chorei como nunca eu tinha chorado na minha vida. E eu falei, Senhor Deus, minha esposa está em tuas mãos, já está em tuas mãos. Eu não tenho domínio sobre ela, eu não tenho nada. Ela é do Senhor. Eu a entrego como sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Mas eu preciso ser sincero com o Senhor. Não era isso que eu planejei para a minha vida junto com o Senhor. Mas eu vou ser ousado, eu falei para Deus. Eu não quero minha esposa com sequelas. Eu falei, o Senhor me deu em perfeito estado, eu quero em perfeito estado. Eu a entrego como sacrifício vivo na tua mão. Senhor, se for para minha esposa ficar vegetativa numa cama, ela não ter vida, minha filha sofrer, a gente sofrer o resto da vida, dê o descanso para ela. Mas eu a desejo em perfeito estado de volta. E ali eu terminei a oração. O hospital ficou incomodado, pediu até para mim ser retirado dali, porque eu chorei muito, a oração foi muito fervorosa. Eu confesso que essa oração, Bruno,
Sabe quando Jesus Cristo estava caminhando e a mulher do fluxo de sangue chegou e tocou na orla de Jesus, ele falou, senti virtude sair de mim? Primeira vez na minha vida que eu sinto esse poder, eu senti o poder. Amém, amém. Eu senti aquele momento, igual Jesus Cristo falou para a mulher do fluxo de sangue, ele sentiu virtude. Eu senti algo que eu nunca havia sentido na minha vida nessa oração. Amém. Foi uma oração que eu fiz que eu nunca mais consegui fazer do mesmo jeito. Nunca mais. Foi uma oração única. E ali, ele falou assim, nós vamos aguardar hoje, nós estamos aplicando medicação no cérebro dela, vamos preparar ela para a cirurgia. E aí, discorreu o dia, e ainda ele falou, a gente vai operar ela amanhã cedo, porque ela ainda tem vida. E a gente está medicando ela. E aí, Bruna, quando foi mais tarde, um irmão da igreja, o Anderson, ele chegou para mim, porque eu sou ancião da igreja, ele também é ancião da igreja, e ele chegou para mim e falou assim, Marcelino, eu trouxe um óleo aqui. Eu orei a Deus sobre esse óleo. E nós já havíamos ungido algumas pessoas doentes em algumas visitações. Mas nesse momento, com a minha esposa, a cabeça estava atordoada, eu nem me lembrei disso. E ele veio correndo, e ele falou assim, Marcelino, sobe lá e unge a Adriana. E eu falei, eu vou ungir. E aí eu subi correndo com esse óleo. Não era permitido, porque ela estava sendo preparada para a cirurgia. Bruno, eu preciso até fazer uma correção, não lembro se foi à tarde, se foi à noite, eu não consigo lembrar nesse momento que eu ungi, porque ela ia operar no outro dia de manhã. Tá bom, não tem problema. Mas enfim, eu subi até a UTI, e aí as enfermeiras autorizaram. Porque eu acredito, não podia ungir, mas elas autorizaram porque eu acredito que elas não acreditavam que a Adriana iria sobreviver. E ali eu entrei na sala e comecei a chorar muito, de soluçar. E eu comecei a ungir a Adriana. Na cabeça dela, os braços, as pernas, e ali clamando e falando com Deus com todo o meu coração. Eu não sabia, eu não lembro, mas a Adriana diz que naquele momento ela abriu os olhos e me viu. Mas eu não lembro desse momento, porque eu estava ali chorando muito. E ela disse que abriu os olhos e me viu ali, eu ungindo ela. Bruna, eu ungi e fomos para casa. Foram 11 horas de cirurgia no outro dia. Começou às 6 horas da manhã, foram 11 horas de cirurgia. Quando foi à tardezinha, o médico neuro veio me procurar lá na recepção para dar notícias da Adriana. Ele falou assim, Marcelino, a cirurgia terminou. Ele falou assim, ocorreu aparentemente tudo bem, não tenho como dizer para você se a Adriana vai acordar bem ou não. Muitas pessoas que operam por casos mais simples só acordam depois de 3 meses, porque ficam em coma. Então, eu não posso trazer muita esperança para você sobre isso. Mas ela está com sinais estáveis. Ela terminou a cirurgia agora. E é isso que eu tenho para falar para você. E aí ele pegou e falou assim, tem um detalhe. Estava muito difícil eu pegar com os aparelhos de cirurgia a artéria para colocar um clips, que eles colocam um clips ali para tampar o local que se rompeu. Ele falou, não sei como, mas por alguma ocasião. Faltava pouco. Ele falou, essa veia, ela se movimentou para cima um pouquinho, sozinho. Ele falou para mim. E eu consegui pinçar a veia e não atingir os nervos da Adriana para prejudicar os movimentos dela do rosto. E ele falou, aí foi mais fácil para mim na cirurgia, mas eu clipei o local que estava com vazamento. Ele falou desse jeito. Ele falou, é como se fosse uma mão que movimentou essa veia para mim. E aí, eu falei assim, doutor, eu queria vê-la. Ele falou, Marcelino, ela acabou de sair de cirurgia, você não vai conseguir falar com ela. Mas sobe até o 3º andar, que o enfermeiro vai passar com ela lá e vai levar ela para a UTI. Aí eu subi correndo de escada, porque para esperar o elevador iria demorar muito. Eu subi correndo de escada, eu e meu primo. E aí, cheguei lá, eu falei assim para o enfermeiro, eu posso chamá-la? Ele falou, ela não vai ouvir, ela está desacordada, ela está sedada. Aí eu falei assim, meu amor... Aí ela estava com a cabeça de lado, assim, deitada na maca, toda enfaixada, né, a cabeça. Aí ela abriu os olhos e olhou para mim. Acabou de sair da cirurgia, já abriu os olhos.
Aí, o meu primo falou assim, Dri, tá tudo bem? E eu falei, meu amor, tá tudo bem? Aí ela não sabia o que tinha acontecido com ela, ela não sabia. Aí ela pegou e fez assim, ó. Ela pegou e fez assim, bem devagarzinho com a mão. Me deu um joia. Deus do céu, que maravilha. Olha, meu... E aí, ela ficou na UTI. Bruna, eu orei tanto a Deus. E isso, ela foi para a UTI, ela ficou na sexta-feira ao pôr do sol, ela foi ali para a UTI, passou o sábado na UTI. Bruna, eu orei a Deus, falei, Senhor, o sábado é o dia de renovação e libertação. Eu sei que minha esposa precisa de um tempo de recuperação, mas liberta ela num dia de sábado. E que nós possamos ir para casa libertados. Amém. Ela ficou 3 dias na UTI. 3 dias na UTI. Ficou sábado, domingo e segunda. E tinha um diagnóstico há 3 meses. 3 dias na UTI. O médico falou assim, eu não estou acreditando nisso. Ele chegou na UTI, a Adriana acordada. Adriana, tá tudo bem? Tô, doutor. Mas ele pediu pra gente não contar para ela o que tinha acontecido, mesmo ela com cirurgia. Porque ele falou que não era bom. Tá bom. Para não causar nervosismo nela naquele dia. Certo. E ele falou assim, tá tudo bem. Ela falou, tá tudo bem. Aí ele falou, Adriana, a gente tem que fazer um pequeno procedimento em você, é simples, depois teu marido vai te explicar tudo, mas fica tranquila, só confiar, que tá tudo bem, tá bom? E ele falou, não tô acreditando, vou ter que te liberar isso na segunda-feira para ir pro quarto. A única coisa, para não dizer que a Adriana não ficou com alguma sequela naquele momento, ele falou que era normal com cirurgia cerebral. Ela ficou vesga de um olho. Um olho só, foi para o meio, para o centro ficou vesga. Mas ele falou, é normal depois voltar, né? Já voltou, viu, Bruna? Pois é, eu, na hora que ele falou, olhei para você, eu falei, mas ela não é vesga. Mas é porque voltou, Bruna. Bruna, ela foi para o quarto, e a fisioterapeuta foi lá falar com ela. No primeiro dia, ela já levantou da cama, ela falou, não, eu quero andar, eu quero fazer as coisas. O pessoal todo da enfermagem falou, isso é um milagre, nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos compreender. Quando foi no sábado, Bruna, no sábado, o médico chegou e falou, eu não tenho o que fazer com essa moça aqui dentro do hospital. Não tenho mais como suportar ela aqui, brincando, né? Ele falou, vou ter que te liberar para casa. E no sábado ele liberou a Adriana para vir para casa. 7 dias depois pós-cirurgia. Meu Senhor, que bênção. Sim, a Adriana andou, fez a... Oi? Inacreditável, gente. Bruna, e o mais interessante é que o médico também foi tão carinhoso, porque ela com a cabeça enfaixada, eu achei que ele tinha raspado a cabeça dela, né? Mas ele foi tão carinhoso que ele cortou só a faixa aqui da frente da cabeça dela para fazer a cirurgia. Ele falou, eu pensei muito nela, pensei porque ela é mulher vaidosa, então eu pensei que de repente ela poderia se sentir mal com isso, ela coloca só uma faixinha na frente até o cabelo crescer. E até isso a gente viu a mão de Deus sendo trabalhada até nisso. Amém. Claro, se tivesse raspado a cabeça não teria problema nenhum, mas eu fiquei analisando esses detalhes, né? Cuidado, como Deus foi bom. Deus, nos detalhes, Deus pensa em tudo. Exatamente. Bruna, viemos para casa, passaram-se 7 dias, ele falou, quero um retorno dela no meu consultório. 7 dias pós a alta, fomos para o consultório dele, ele falou, eu não estou acreditando, não consigo acreditar, eu tenho que reconhecer que o teu caso, Adriana, é um milagre, porque eu vi tua cabeça aberta. Eu vi a situação que estava no seu cérebro, era impossível você estar aqui andando, falando, tudo normal, e os pontos da sua cabeça já estão secando para ser retirado. Já retirou no mesmo dia? Tirou no mesmo dia. 14 dias depois, já retirou. Retirou os pontos da cabeça dela. Ele falou, não consegui entender isso até hoje. Ele reconheceu, ele como médico, ele falou assim, eu fiquei impressionado com a cirurgia da tua esposa. Amém. Por ocasião, tinha uma outra pessoa na sala de espera também, que passou por uma cirurgia cerebral, com vários problemas. Um caso bem menor do que o da Adriana. Então, mais uma vez, nós chegamos ao milagre de Deus ali, Bruno. Mais uma vez. E Adriana, então, quando o Marcelino te contou, o que tinha acontecido? O que você achou na hora, ou pensou na hora? Ô, Bruna, é difícil, assim, né, pra gente. Eu não estava assimilando nada, porque eu falei assim, é só Deus mesmo na nossa vida, porque, como o Marcelino falou, eu não, olha, é tão bom você saber que você é amada,
Eu não tinha noção do quanto eu era amada. Quando ele me falou que tinha milhares de pessoas, igrejas de outras denominações também, que eu até não conhecia, e que eu soube que todos estavam orando por mim. É uma coisa assim que você não tem como explicar. Eu não consigo, porque milagre é milagre, né? Se você explicar, ele deixa de ser milagre. É milagre, é inexplicável, realmente. É inexplicável. E o Marcelino, quando ele foi me ungir, depois passou de um tempo, Bruna, eu perguntei assim, Marcelino, quem era aquela pessoa que estava com você na hora que você estava me ungindo? Ele falou que não tinha ninguém, mas tinha porque eu vi. E era um homem alto, moreno, forte. Amém. Então, o lado que o Marcelino ia, esse homem ia com ele. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Só que eu não via quem era, né? Mas eu sabia que tinha uma pessoa junto com ele. E ele falou que não tinha. Eu falei assim, eu abri o olho, eu te vi. E eu vi essa pessoa junto com você. Amém. Amém. É uma coisa que você não tem como explicar, Bruno. Eu falo assim, pode passar anos e anos e anos, mas toda vez que eu tocar nesse assunto, eu vou me derramar em lágrimas, porque Deus, ele nos ama assim de uma maneira que não tem explicação. Amém. Não tem. Eu falo assim, eu posso até estar falando demais aqui agora no que eu vou falar, porque assim, eu ligo o amor de Deus com o amor de uma mãe. Porque tem mães e mães, né? Uhum. Então, mas eu acho que o amor de Deus é o amor de uma mãe. A mãe, eu sei que o pai também ama, viu? Ama muito. Mas o amor de uma mãe, você se joga na frente de um filho. Uhum. Foi o que Deus fez por mim. Amém. Você entendeu? Uhum. Então, eu não tenho como te explicar o que você me perguntou. Amém, amém, amém. Eu só tenho que agradecer muito a Deus. Eu sei que Ele me ama muito, viu? Eu não mereço tanto amor. Eu acho que eu não mereço, mas Ele me ama e Ele sabe o quanto eu mereço. Amém. E assim, Marcelino, durante você contando a história, tudo, eu imaginei aqui, falei, meu Senhor, a fé de vocês dois foi que trouxe essa cura. Você teve muita fé. E você pediu. E o pastor falou, olha, junta toda a fé e peça agora. Sabe? E você simplesmente pediu e Deus te ouviu. A sua fé salvou a vida da sua esposa. E eu tenho certeza que a fé dela também, porque para você ter a fé que você teve, não adianta, não é do dia para a noite. É um relacionamento, é uma vida de comunhão com Deus, para vocês ter passado por esse momento e tivessem a fé que teve. É um relacionamento, sabe? Essa oração que você fez clamando e foi ousado de pedir, e Deus fala, me pede com fé que eu estou aqui disponível para curar, para restaurar, para ressuscitar, sabe? Foi essa fé, você teve essa fé. Amém, Bruno, e foi mesmo, teve um texto. Ele teve essa fé e eu muita vontade de viver, porque inconscientemente eu tenho vontade de viver. Eu acho que Deus, ele estava vendo, eu estava pedindo inconsciente, Deus, eu tenho uma filha. A minha filha, nessa época, ela tinha 13 anos. Ela estava estudando justamente a matéria onde o que tinha acontecido comigo. O Marcelino até tentou disfarçar com ela, ela falou assim, pai, eu estou estudando esse tipo de assunto na escola, eu sei o que é isso. Meu Senhor. Bruna, um texto que ficou muito enfatizado nesse momento, nessa semana que aconteceu isso com a Adriana, eu jejuei a semana toda. Eu me entreguei a Deus, até porque confesso que é algo que foi natural, porque quando você está vivendo uma situação dessa, você não sente fome, você não sente nada. Então, aproveitei e dediquei isso para Deus. Eu confesso que nós não somos perfeitos, Bruna, sabe? Eu até perguntei para Deus, falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor atendeu a nossa oração. Não somos perfeitos, somos falhos, somos pecadores, precisamos melhorar muito.
né? Mas a gente persiste nos caminhos de Deus, a gente persiste porque o inimigo, ele está aí, quer sempre constantemente nos afastar dos caminhos de Deus. Sim. Mas esse texto estava bem enfático no meu coração naquele momento, era o texto que eu estava estudando naquela semana e aconteceu tudo isso. Salmo 66, 18 a 20, diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Então eu falava, Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu procuro fazer a tua vontade. Eu sei que não é uma troca, mas eu estou clamando com o coração aberto ao Senhor. Eu estou sendo sincero com o Senhor em toda a minha vida. Eu entrego minha esposa em tuas mãos. E aí Deus deu essa resposta para nós, graças a Ele. Amém, amém. Marcelino, Adriana, pode ser que tenha alguém que esteja assistindo a gente e que esteja passando por uma situação muito semelhante. E como vocês viveram isso, né? Você que clamou pela sua esposa e sua esposa que teve a vida novamente. Você viveu novamente, Adriana, literalmente. Eu queria que vocês dois falassem para essas pessoas. Qual o conselho que você daria hoje para você mesmo, há 7 anos atrás? Ô, Bruna, eu vou te mostrar um negócio. Ó, eu não sei se vai dar para você ver. A cicatriz. Tô vendo aqui. Ela é daqui até aqui. É enorme a cicatriz. É enorme. Ela foi aberta de quase de orelha a orelha. Eu falo que esse é o arquinho mais bonito que eu tenho na cabeça. Ninguém tem esse arquinho. Esse é especial. Esse arquinho é a digital de Deus na sua vida, viu? Digital de Deus, exatamente. Amém. Amém. Bruna, eu aprendi algumas coisas vivenciando essas experiências ao longo da vida também. Uhum. Naquele dia que eu entreguei a Adriana, eu queria muito ela de volta. Mas o meu coração também estava apto a entregá-la para Deus também. E ela sabe disso. Eu acho que a fé não se baseia na gente desejar somente aquilo que a gente quer. Se baseia em confiar na vontade de Deus. É você se colocar numa posição diante de Deus onde seja feita a vontade dele. Se eu perdesse a Adriana naquele momento, como eu chorei naquele dia, eu iria continuar chorando muito. Minha filha iria chorar muito. Nós iríamos chorar muito, como muitas outras pessoas que perdem seus entes queridos, choram muito. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil da história da humanidade e muitas pessoas têm perdido seus familiares. Então, eles sabem o quanto é difícil. Mas eu me coloquei numa posição de que Deus é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Eu sou filho. Mesmo que eu chore, Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então eu aprendi a me colocar nessa posição diante de Deus, de verdade mesmo. Não é exigindo somente de Deus aquilo que a gente quer. Pedir para Deus, exigir que Adriano voltasse com vida em perfeito estado, pedi sim, fui ousado em pedir isso para Deus. Mas eu acredito que Deus quer que a gente seja ousado com Ele também, porque Ele fala que a gente tem que pedir, e foi o que eu pedi. Se Deus não tivesse me dado, eu iria agradecer a Deus do mesmo jeito, porque nesses momentos difíceis eu também agradeci a Deus. Senhor, minha esposa está nas tuas mãos. Eu passei a noite aqui em casa chorando, eu não dormia. Eu falava, Senhor, o Senhor sabe o que faz, se ela está lá, está acontecendo tudo isso, está nas tuas mãos, quem sou eu? Eu não tenho força para nada agora, eu não tenho poder nenhum. Quem tem é o Senhor, tudo está em tuas mãos. Então eu aprendi a descansar nesse momento com Deus e a exercer essa fé. Eu não sei explicar como a fé ela cresceu naquele momento, mas é como você falou, eu acredito que é uma caminhada constante com Deus, é uma caminhada diária com Deus, e a gente vivenciando isso, e cada detalhe da minha vida, e da Adriana, e da Úrsula, que é a nossa filha, eu testemunho de Deus, porque Deus operou outros milagres também. Então, eu não tenho vergonha de falar de Deus, eu não tenho vergonha de falar dos milagres de Deus que acontecem na minha vida. Pode ser as coisas mais simples, desde um pequeno certo valor em dinheiro que naquele momento eu pedi para Deus e Deus me deu. Eu falo, Senhor, isso é um milagre, porque eu não tinha, o Senhor me deu.
Amém. Então, que quanto mais a gente tem coragem de testemunhar de Deus, mais Deus fará também, porque Ele sabe, você vai testemunhar. E outra, a fé da gente muda. Não é que nós não cremos em Deus, nós cremos muito. Mas a partir do momento que acontece esse tipo de coisa, Bruna, a sua fé muda totalmente. Eu não sei te dizer como que é a mudança, mas é uma mudança assim que você não tem noção, é tremenda. Foi um marco, né? Foi a Adriana antes e a Adriana depois. Como se você realmente tivesse nascido novamente. Exatamente. Em todos os aspectos, espiritual. Em todos os sentidos. Tudo. E eu peço só assim, para alguém que está me assistindo, eu sei que é difícil as pessoas acreditarem, mas acredita, porque Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de cura. E você não precisa ter medo dele, porque ele é seu pai e ele está ali por você. Amém. Nem que você seja a única pessoa, ele vai te salvar no que você precisar. É só você não ter medo e pedir para ele. Amém. Porque ele está esperando você pedir. Amém. Só isso que ele está esperando. E ele vai te ajudar. Foi o que ele fez comigo. Ele me trouxe de volta, porque ele sabia que eu tinha uma filha. E ele sabia que eu queria muito ver minha filha crescer, ver minha filha prosperar. Eu queria estar com meu marido, entendeu? Eu não posso falar assim, porque esse é um presente de Deus para mim. Marcelino é um presente de Deus na minha vida. Amém. Amém. Eu falo assim, que depois de Deus, eu só tenho a agradecer a ele, porque se ele não tivesse dado a ordem do médico me operar, talvez eu não estaria aqui hoje falando com você. É verdade. Eu tô vendo e reparando vocês dois, sabe? Eu vi que vocês é um só. Amém, Bruna. Amém, Bruna. Eu achei isso muito lindo, porque é o que Deus quer que a gente seja com o nosso esposo, né? Com a nossa esposa aqui ao lado. É um só. E eu vejo que vocês dois é um só. Foi essa visão que eu tive durante todo esse testemunho. Eu agradeço muito a Deus, viu? E olha, Bruna, eu não fiquei com sequela nenhuma, viu? Eu continuo trabalhando não no meu antigo local de trabalho, mas eu ainda continuo exercendo a minha profissão, que ela requer muito a sua visão. Eu faço outros trabalhos manuais também, que requer muito a minha visão. Eu escuto muito bem, eu ando normalmente, eu não tenho problema nenhum, graças a Deus. Amém, glória a Deus, amém. Ô, Bruna, amém. E só para resumindo aqui, eu literalmente também eu entendi o que era andar sobre as águas. Eu também meditei muito nessa questão de Pedro andando sobre as águas. Porque andando sobre as águas, você não sente o chão. Quando eu vivenciei esse problema, eu não senti o chão, eu tinha que olhar só para Cristo. Amém, amém. E foi isso que te fez vencer. É verdade, amém. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Deus, ele te deixou viver, Adriana, para vocês cumprirem o propósito dele. Sabe qual é? Pregar o evangelho. Amém. Então, Bruna, eu que tenho que te agradecer, viu? Porque a minha maior vontade era de poder falar para as pessoas o que aconteceu comigo, era para mim poder contar que Deus, ele é um Deus vivo, que ele está ali para todas as horas que você precisar dele. Você não precisa ter medo dele, só pede socorro a ele, que ele te socorre. Olha, agora você vai ter registrado para sempre esse testemunho aqui no nosso canal, para sempre. Amém. Amém, Bruna, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem testemunhando do poder de Deus, que isso é uma forma de gratidão, de agradecimento. E preguem o evangelho. Vamos fazer com que Jesus volte logo. E Deus abençoe a vida de vocês dois, porque é um só, para que vocês possam cumprir o propósito dele, que é pregar o evangelho e falar dele para todas as pessoas. Deus abençoe vocês. Gente, um abraço. A você também. Um abraço, amém, Bruna. Muito obrigado, viu, querida? Tchau, tchau. Fique com Deus.